uma onda Kelvin, uma massa de água entre 6 e 8 graus acima da média histórica, já está atravessando o Pacífico Equatorial em direção ao Brasil. Em maio de 2026, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, a NOAA, elevou formalmente seu nível de alerta operacional para o estágio de vigilância. A decisão tem base em dados concretos. Os relatórios da agência, alimentados por boias oceânicas e satélites térmicos, indicam 82% de probabilidade de que um novo evento El Niño se instale até julho deste ano. E, uma vez instalado, 96% de chance de que persista até o início de 2027. Os cientistas dividem os eventos El Niño em 4 níveis de intensidade: fraco, moderado, forte e muito forte. O que define em qual nível um evento se encaixa é a temperatura da superfície do mar numa faixa específica do Pacífico Equatorial, uma região que os climatologistas chamam de Zona Niño 3.4, que funciona como um termômetro oficial do fenômeno. Quando a temperatura ali fica 1,5 grau acima da média histórica, o evento é classificado como forte. Quando passa de 2 graus, entra na categoria muito forte, que é o que a mídia chama de Super El Niño. A principal razão para a confiança das agências está no monitoramento de um fenômeno de larga escala, a onda Kelvin. Trata-se de uma massa de água aquecida que se desloca nas camadas profundas do Pacífico Equatorial, entre 50 e 250 metros abaixo da superfície, onde a temperatura normal da água fica entre 10 e 14 graus Celsius. Para ter uma referência visual, 250 metros equivale à altura de um prédio de 80 andares. As leituras mais recentes indicam que essa massa está entre 6 e 8 graus acima dessa faixa, o que a coloca entre 18 e 22 graus Celsius nessa profundidade. Para o oceano profundo, isso é extraordinário. A superfície registra, historicamente, cerca de 27 graus Celsius nessa região. O Centro Europeu de Previsões Meteorológicas a médio prazo projeta que, em setembro de 2026, essa temperatura subirá 3,3 graus, chegando a cerca de 30 graus Celsius. Algumas simulações apontam picos de 4 graus acima da média histórica. Uma variação pode parecer pequena, mas quando aplicada a uma superfície que cobre quase 1/3 do globo, essa quantidade é suficiente para alterar os mecanismos fundamentais da atmosfera. É essa transferência do oceano para o ar que determinará o comportamento climático dos próximos meses. Para entender como um oceano mais quente consegue alterar o clima a milhares de quilômetros de distância, a gente precisa acompanhar o caminho dessa energia da superfície do mar até a alta atmosfera. E esse caminho tem 3 etapas. A primeira começa na superfície. Com a água do Pacífico bem acima da média, a evaporação aumenta muito. O oceano passa a jogar grandes volumes de vapor e calor no ar, e como o ar quente é menos denso, ele sobe. Esse processo cria colunas verticais de calor e umidade que sobem da superfície do oceano até as camadas mais altas da troposfera. E é aí que começa a segunda etapa. Nessas altitudes, entre 8 e 12 quilômetros acima do solo, que fica acima das nuvens comuns, operam as correntes de jato, que são sistemas de ventos de alta velocidade que conduzem as frentes frias ao redor do nosso planeta. Quando as colunas de calor chegam nessa faixa, elas funcionam como obstáculos físicos no trajeto desses ventos, e isso faz com que o vento seja desviado. A terceira etapa é onde os efeitos ficam visíveis no mundo. Esse desvio produz 2 resultados opostos ao mesmo tempo.
cria zonas de alta pressão que bloqueiam a chuva em algumas regiões e abre canais de baixa pressão que concentram e intensificam tempestades em outras. E tem ainda mais uma consequência. Essa mesma mudança altera os ventos em diferentes altitudes, gerando o que os meteorologistas chamam de cisalhamento, que é quando o vento muda de velocidade e de direção conforme a altura. Um furacão, no fundo, é uma coluna de ar girando em torno de um eixo vertical. E o cisalhamento age como uma força lateral que inclina e desmonta esse eixo. É como tentar manter um peão girando enquanto alguém empurra a cabeça dele para o lado. Dependendo da região, isso aumenta ou suprime o risco de furacões. Ou seja, um único mecanismo. O aquecimento do Pacífico produz efeitos completamente diferentes em regiões opostas do planeta ao mesmo tempo. Michel Luret, que lidera a equipe de previsão do El Niño no Centro de Previsão Climática dos Estados Unidos, resume bem. O fenômeno não é uma tempestade, é um alterador de probabilidades. Quanto mais forte, mais ele empurra o clima global em direções específicas, intensificando extremos em certas regiões e suprimindo eventos em outras. E a melhor prova de que esse mecanismo funciona em escala global veio de uma das maiores tragédias do século XIX. Entre 1876 e 1878, o planeta enfrentou uma anomalia climática de proporções devastadoras. Uma seca atingiu ao mesmo tempo a Índia, a China, o Nordeste do Brasil e grande parte da África. As colheitas falharam, o abastecimento entrou em colapso e pesquisadores da Universidade de Colômbia estimam entre 30 e 60 milhões de mortos por fome e doenças, algo entre 3 e 4% de toda a humanidade da época. Em números de hoje, isso seria o equivalente a perder mais de 240 milhões de pessoas em 2 anos. E, por décadas, ninguém conseguiu explicar por que lugares tão distantes tinham sido atingidos ao mesmo tempo. A resposta veio com a análise retroativa de registros históricos de temperatura oceânica. Um El Niño muito forte no Pacífico, com uma anomalia de quase 3 graus acima da média da superfície do mar. Aquele único aquecimento oceânico havia alterado as correntes de jato e os padrões de pressão em escala global, e foi essa descoberta que consolidou na climatologia o conceito de teleconexão, uma mudança de temperatura num oceano ditando o clima a dezenas de milhares de quilômetros de distância. Hoje a gente consegue monitorar isso em tempo real. A diferença é que 2026 tem um agravante que o evento de 1876 não tinha. O índice tradicional mede a temperatura do Pacífico, comparando com a média histórica, só que essa média foi calculada quando os oceanos ainda eram mais frios. Com o aquecimento global elevando a temperatura de base, qualquer leitura de hoje já começa de um patamar mais alto, e isso acabaria inflando artificialmente a intensidade do El Niño, confundindo o aquecimento de longo prazo com a variação natural do ciclo. Para corrigir isso, pesquisadores americanos desenvolveram o Índice Ninho-Oceânico Relativo, que desconta esse aquecimento de fundo e isola só o que é El Niño de verdade. O El Niño e as mudanças climáticas são duas coisas distintas, e entender essa diferença é essencial para avaliar o que está por vir. O El Niño é um ciclo natural documentado muito antes da industrialização. Já as mudanças climáticas são o aquecimento contínuo do planeta causado pela emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, e o consenso do painel da ONU sobre mudanças climáticas não é que um causa o outro, é que os dois agem ao mesmo tempo, se reforçando. A física disso segue um princípio bem estabelecido. Para cada grau a mais na temperatura do ar, a atmosfera consegue reter cerca de 7% a mais de vapor d'água, que é o combustível das chuvas. Mais vapor significa que quando chove, chove mais.
Então, as tempestades que o El Niño vai concentrar em algumas regiões não vão ser só mais frequentes, elas vão despejar mais água por evento. E tem um segundo fator. O planeta já está 1,3 grau mais quente do que estava antes de 1850, que é o ponto de referência que a ciência usa anterior à escala industrial das emissões. Quando um El Niño grande libera o calor acumulado, ele adiciona mais 0,2 a 0,3 grau à média global. E é essa margem que, nos últimos anos, vem empurrando o planeta para cima da marca de 1,5 grau repetidamente. Esse aquecimento de fundo também já chegou aos oceanos. Eles observam cerca de 90% do calor extra gerado pelo aquecimento global. Então, já estão quentes antes mesmo de o El Niño somar a própria camada. O resultado são ondas de calor marinho que empurram os recifes de coral além do limite biológico que eles aguentam. Os corais expulsam as algas que os alimentam e dão cor, processo chamado branqueamento, e sem elas morrem. Só o Grande Recife de Coral da Austrália já teve 4 eventos de branqueamento em massa nos últimos 6 anos. Os efeitos, porém, não ficam no meio ambiente, eles chegam direto na economia. Se esse conteúdo foi útil até aqui, o like e a inscrição ajudam e muito o canal a continuar produzindo esse tipo de jornalismo para você que gosta de informação de verdade, com referência e base sólida. E no próximo bloco, a gente mostra como tudo isso chega no seu bolso. O risco mais concreto de 2026 não está nos cenários de fim do mundo dos noticiários sensacionalistas, está num problema estrutural imensurável, a segurança alimentar global. Quando os padrões climáticos mudam ao mesmo tempo sobre os principais celeiros do planeta, o efeito é uma cascata. Relatórios do Banco Mundial mostram que o El Niño de 2015 e 2016 causou perdas agrícolas multibilionárias, provocou fome endêmica em partes da África e destruiu colheitas na Ásia. E o mecanismo que levou a isso é o mesmo que está em curso agora. Vamos aos números concretos. A Austrália responde por entre 18% a 15% do comércio mundial de trigo. Quando o deslocamento das chuvas resseca o solo australiano, essa fatia simplesmente some do mercado global. Na África, o bloqueio das chuvas sazonais coloca em risco milhões de pessoas que dependem da agricultura de subsistência, com impacto direto na produção de milho no sul do continente. E aqui no Brasil, o fenômeno opera como uma gangorra. As frentes frias que vêm do sul encontram bloqueios atmosféricos e ficam paradas, concentrando chuva no sul e em parte do sudeste, com risco elevado de desastres urbanos. Ao mesmo tempo, o centro-oeste, a Amazônia e o nordeste enfrentam seca severa e os rios baixam, as balsas não conseguem navegar, comunidades ficam isoladas e o frete encarece para tudo que entra e sai dali. Essa gangorra atinge 2 pilares da cadeia alimentar mundial ao mesmo tempo. O excesso de água no sul inviabiliza colheitas de arroz e soja. O solo encharcado impede até o acesso das máquinas. A seca no centro-oeste compromete o milho, que não vai parar direto na sua mesa, mas no colcho dos animais. Cerca de 70% do milho produzido no Brasil vira ração para frango, porco e boi. Quando falta milho, a ração encarece, o abate encarece, a carne sobe no supermercado. O impacto chega no consumidor final, mesmo que ele nunca tenha visto um pé de milho na vida. O resultado é direto. A demanda por alimentos fica constante, a oferta contrai e os preços sobem. É diante desse cenário que órgãos como o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais ficam em vigilância máxima. Ter modelos que conseguem, com 96% de confiança, identificar a chegada de uma anomalia dessas com meses de antecedência é uma conquista enorme, porque essa antecedência permite que o poder público realoque recursos, mobilize a defesa civil e oriente os produtores antes que o estrago aconteça.
O geofísico e divulgador científico Sérgio Sacani resumiu bem esse ponto numa análise recente no podcast Redcast. O que os governantes têm que fazer é o seguinte, pegar isso aqui e falar, tem chance? Tem. Então a gente tem que se preparar. Algumas cidades já estão se preparando para isso. É bom se preparar, não vai fazer mal para ninguém. Então, mesmo que a chance fosse 1%, os governantes têm que se preparar. Pode ser que não tenha nada? Pode ser que não tenha nada, eles estão preparados. Se tiver, eles estão preparados também. Então isso que é importante. Porque o que o fenômeno de 2026 exige não é alarme, é antecipação. E a ciência, dessa vez, está dando o tempo necessário para isso. O El Niño que se forma no Pacífico não é nada novo. É um ciclo natural que, em 2026, a ciência aponta como provavelmente forte, talvez um dos mais intensos já registrados em dados modernos. A diferença para 1876 é que hoje a gente consegue prever isso com uma precisão que nunca tivemos antes. O desafio não é o pânico, é a preparação. Se esse vídeo foi útil, deixa o like, se inscreve no canal e conta aqui nos comentários qual outro fenômeno você quer que seja analisado aqui por nós, por toda a nossa equipe que trabalha para que você seja informado de verdade. E é por isso que a gente conta com a sua ajuda, com o seu apoio, porque sabemos que você tem consciência plena de que informação abre um horizonte de possibilidades e verdades diante de você. Um abraço grande, até o próximo vídeo.